Olá, pessoal, bem-vindos à disciplina de OSM. Eu vou passar aqui alguns dados para vocês poderem acompanhar essa disciplina via EAD. Tem aqui o meu nome, o e-mail da faculdade, o capítulo que nós vamos passar. Nós vamos trabalhar com 20 capítulos. Eu vou passar aqui o site da faculdade, a disciplina. Nós vamos trabalhar com 20 capítulos. Então, o livro, eu já abri o livro em partes, do capítulo 1 ao capítulo número 20. Cada capítulo é composto, então, do próprio capítulo do livro, um PowerPoint, então, um resumo do capítulo, um quiz. Então, cada quiz vai ter uma quantidade, né, diferente de questões. Então, nesse capítulo aqui, nós vamos ter 3 questões, com uma alternativa correta, todos da mesma forma. Esse quiz, nesse momento aqui, em cada capítulo, não tem avaliação. Vocês podem concluir o exercício, vocês vão ter uma resposta. Então, quando para mim aqui está marcado que não exibir resposta, porque para vocês está exibindo. Então, está publicado e com resposta. Vocês podem ir acompanhando e anotando e marcando as respostas corretas. E lá no final, depois de concluir o capítulo de número 20, vocês vão ter, então, o quiz acumulado dos 20 capítulos, que valem 3 pontos. Depois nós temos uma prova, que vale os outros 7 pontos. A prova está marcada para o dia 15 de 12 a 17 de 12 e provavelmente deve ser concluído lá na faculdade. Nós temos uma prova de substituição, se for preciso, que vale 10 pontos. Ó, preste atenção que na prova de substituição não tem o quiz. E o exame também vale 10 pontos, sem o quiz. Agora, em cada capítulo, eu tenho, então, a cópia do livro, tenho que baixar ele aqui. Eu tenho o PowerPoint, precisa baixar também, e o quiz. Então, agora eu vou sair um pouquinho do livro e vou voltar sair do nosso Genera e vou mostrar o livro. O livro está nesse formato. Ó. Primeiro livro, uma introdução, e depois vai seguindo. Sempre que tiver aqui algum motivo, algum link, o mesmo link, vocês vão encontrar ele também no PowerPoint. Vocês podem copiar o link ou clicar no link, que ele vai te dar mais subsídios, ou seja, um vídeo, um capítulo de um outro livro, mas sempre na internet. Ó, um capítulo de um livro. Alguns cases. E lá embaixo eu tenho a bibliografia, bem como também aqui ó, um resumo do que vai se trabalhar por cada capítulo. Às vezes também dentro da bibliografia pode aparecer links também para entrar no livro original desses 3 autores, por exemplo. Então, nós passamos primeiro pelo Genera, passamos pelo livro, que vai estar em cada capítulo, e agora o PowerPoint. Ó, então, o PowerPoint, da mesma forma, tem o nome do capítulo, uma introdução,
na introdução, um resumo do que vai ser tratado. Se preciso for, então, alguns trabalhos, vocês vão poder clicar aqui ou copiar para entrar no link. Existem vários links aqui, ou um ou outro. Então, aqui tem dois formatos, mas vai chegar na conclusão do mesmo link. No final, bibliografia também, que veio do livro. Então, aqui é um resumo. E eu estou fazendo esse vídeo também para anexar no Gmail. Então, bem-vindos à disciplina de OSM. Nossa disciplina é bem rapidinho, né? Em torno de 2 semanas vocês vão concluir uma disciplina. Bom, então, nesse capítulo, nosso trabalho é a visão histórica e conceitos de OSM. Então, aqui eu tenho aqui, ó, a unidade tem a oportunidade de conhecer a história da teoria das organizações. É um breve histórico, tá? Compreender a relação de organização, que ela vai ser composta de 3 partes: a organização, os sistemas e o método. E alguma diferença entre a organização e o sistema. Para começar, nós vamos falar então um pouquinho da história da teoria das organizações. Desde os primórdios da história humana, o homem então realiza atividades, vamos aumentar aqui, que envolvem outras pessoas com algum objetivo específico. Então, a primeira coisa, eu tenho um objetivo. É só pensar em nossos ancestrais saindo das cavernas para caçar. Eles também tinham um objeto de trabalho, uma forma de trabalhar, um objetivo para alcançar. Encontrar um animal, capturá-lo, transformá-lo em pedaço de alimento, eram tarefas que um homem sozinho não conseguia fazer. Por isso, conhecer atividades e como elas se organizam são projetos coletivos. Essa reunião de recursos, homem e lança, para realizar um objetivo, comida, é o que caracteriza uma organização, um objeto de estudo desse tema. Então, nós vamos trabalhar com, primeira etapa, a organização, o sistema e o método de cumprir essa etapa, esse trabalho. Primeiro, na evolução da teoria das organizações. Então, aqui existem alguns conceitos e algumas teorias. Uma da teoria diz que a teoria é uma forma organizada de explicar um determinado aspecto de uma realidade. Então, ela existe e alguém vai ter que montar uma forma de demonstrar o que é a administração, como é que ela se organiza. Primeiro autor, a gente vai trabalhar uma ideia do Kevin Hart. Em 2000, ele diz que a palavra administração vem do latim, quer dizer direção, tendência para alguma coisa. E minister, uma subordinação ou uma obediência a algum princípio. Significa que é aquele que realiza uma função abaixo do seu comando de outro. Então, existe uma organização, uma subordinação. Essa tarefa consiste em interpretar quais são os objetos propostos por essa organização, transformar ela numa ação, por meio de um planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as tarefas e níveis da organização, a fim de alcançar um objetivo pretendido. Então, eu tenho um trabalho coletivo, uma forma de organizar esse trabalho, a administração, um objetivo que essa organização quer alcançar, e para transformar essa minha ação, eu tenho desde o planejamento, a organização, a direção e o controle desse trabalho. Uma das nossas teorias é a teoria do Taylor. É uma teoria com base científica, que busca eliminar desperdícios,
aumentar a produtividade. Focando na realização das atividades, ele deixou como principais contribuições o estudo da padronização de tempos e movimentos. Então, essa é a maior colaboração do Taylorismo. Então, aqui nós vamos encontrar um livro, um vídeo, com o nome Virtudes e Defeitos do Taylorismo na Atualidade. Uma entrevista com o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, consultor, que fala das virtudes e defeitos do Taylorismo. Então, vocês podem clicar nesse link ou copiar o link para dar uma olhadinha na evolução da teoria das organizações do sistema taylorista. Em seguida, nós temos o Fayol. Fayol colocou no formato da estrutura organizacional. Então, enquanto que o Taylor trabalhava, então, com a parte científica dos tempos e movimentos, o Fayol agora vem trabalhar com a estrutura organizacional. Uma entidade social na qual as pessoas interagem entre si para alcançar objetivos específicos daquela organização. Surge a visão da organização a partir do estabelecimento de relações entre as suas partes. Então, nós temos a entrada, o processamento, a saída, o início e o fim do processo. A principal crítica a ela era a visão mecanicista e simplificada da organização. Era muito mecânico, né? Entrada, processamento, saída. Teoria das relações humanas. Em uma outra tentativa de resposta, a abordagem humanística mudou o foco das pessoas e as relações estabelecidas entre ela e o ambiente de trabalho. O próximo movimento a surgir foi a eclética teoria neoclássica. Principais contribuições: divisão do trabalho, especialização e hierarquia. O trabalho é o processo produtivo complexo que pode ser dividido em diversas tarefas menores, simples ou complexas. Especialização das atividades e uma hierarquia. A principal característica da abordagem neoclássica foi a multiplicidade de temas abordados, como liderança, motivação, gestão de conflitos. Ele está aumentando nessa complexa teoria da organização. Teoria da burocracia, de Weber. A partir das críticas realizadas pelos mecanismos clássicos e o romantismo dos humanistas, ficou evidente a ausência de uma teoria que abordasse a organização agora como uma entidade. Max Weber supriu essa lacuna com a teoria da burocracia. Estabeleceu 10 características dessa organização para que se torne eficiência. Então, aqui nós já temos um conceito que é separando, né, a eficiência da eficácia. A eficiência vai tratar aqui do custo e benefício dessas atividades. E a eficácia vai tratar do lucro. Primeiro, eu preciso ser eficiente para me tornar, mais tarde, eficaz. E para se tornar eficiente, ele botou algumas características. O caráter legal da empresa, com as suas normas, o caráter formal da comunicação entre os departamentos, a divisão racional dos trabalhos, a impessoalidade nas relações de trabalho, a hierarquia dessa autoridade, as rotinas totalmente padronizadas, a competência técnica e meritocrática acima das preferências pessoais. Então, a empresa vai continuar funcionando, independente de quais os funcionários de cada área. A especialização dessa administração, a profissionalização dos seus participantes e a completa previsibilidade desse funcionamento. Então, ele está agora organizando a empresa.
Capítulo 12 do livro O que é burocracia, entre a página 67 a 72, Max Weber aborda o poder da burocracia. Então, novamente, eu estou colocando para vocês aqui dois links que vão chegar nesse capítulo 12 do livro. Então, o tempo que vocês podem levar, né, aprendendo mais conteúdo, está sempre no link, né? A nossa aula em si é uma organização que dura menos tempo, né? Você pode complementar depois com esses links. Outra teoria, a estruturalista. Os estruturalistas defendiam o conceito de que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações e considera o ambiente externo entendido que as organizações funcionam da base de transações com outras organizações. Então, existe um ambiente interno, entrada, processamento, saída, e existe agora um ambiente externo. Assim surgiu a visão das organizações como um sistema totalmente aberto, então ela interage com o ambiente externo e altera internamente ou altera um outro sistema, onde ocorrem infinitos processos de intercâmbio, com trocas de energia e de informação. Outras teorias de organizações, como comportamental, desenvolvimento organizacional, teoria do sistema, teoria das contingências, complementam essas ideias. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia da ordem, vocês poderem enxergar como é que se movimentaram, como é que ela foi evoluindo as teorias das organizações. E agora aqui eu tenho o nome de algumas escolas que contribuíram para o desenvolvimento dessas teorias. Uma escola das relações humanas, uma escola de sistema social, a escola behaviorista, a escola neoclássica. Vamos ver algumas. Não, na primeira visão é o conceito de sistema. Então, aqui nós estamos trabalhando com um sistema aberto, né? O sistema poderia ser um aberto e um fechado. Então, aquele sistema que é aberto, ele conversa com o ambiente externo. Né? Um sistema fechado, ele é fixo e não conversa com o ambiente externo. Todo sistema é composto por três partes: elementos de entrada, processamento e saída. As entradas são recursos que compõem o sistema e todas as influências recebidas do ambiente. Por sua vez, os processos são elementos que fazem o sistema funcionar, a partir das relações entre as entradas, que vão gerar, então, um resultado, uma saída, que pode ser eficiente e pode se tornar eficaz. A eficiência é o custo-benefício, é o preço de custo de formação, o preço de saída e o seu resultado. E a eficácia é quando alcança um objetivo proposto. Então, para chegar na eficácia, eu preciso desenvolver uma proposição. Onde é que eu quero chegar? Se é lucro, quanto que é o lucro? Se for sem fins lucrativos, quais são esses objetivos? Então, agora, na organização, estão vendo que essa parte sistêmica é um dos elementos, né, da OSM. Então, nós vamos trabalhar com a organização, depois o S, o sistema, e o método de trabalho, que é o M. Um enfoque, então, sistêmico, eu vou trabalhar com a parte pessoal, né, a social, pessoas e grupos, a tecnologia, máquinas, equipamentos, eu posso até trabalhar manualmente, não importa, e uma estrutura na hierarquia, com as suas normas de trabalho. Perceba que a capacidade de construir um sistema que funcione de maneira adequada é essencial para que as organizações atinjam, então, agora o outro processo, que é a eficácia, o objetivo que ele quer alcançar. Maximiliano afirma que uma organização é um sistema que tem
como componentes os processos de transformação, entrada, processamento e saída, uma cultura organizacional, uma tecnologia, que podia ser manual, informatizado, e uma divisão de trabalho, para que eu possa alcançar, então, o objetivo. Existem organizações que são mais formais ou informais. Formais, onde as áreas de decisão e canais de comunicação são criados, e as informais, que surgem da interação social voluntária desses membros. Então, vamos dividir ela em duas partes: as formais, com decisão de comunicação, e as informais, onde a comunicação vai ocorrendo voluntariamente pelos seus membros. Então, não é uma organizada. Sabe que analisar a realidade, o pensamento científico organiza as informações de modo que as partes da realidade apresentem relações de interdependência. Então, essa interdependência entre a entrada, o processamento e a saída. Muito mais evidente, claro, no sistema aberto, evidenciando a conclusão de que nada acontece por acaso e cada ação gera uma outra reação e cada evento tem um objetivo. É um conceito de sistema, né? Um conjunto organizado, complexo, uma reunião de partes interrelacionadas, interdependentes, quer dizer que cada uma das partes tem um processo, desde a entrada, o processamento e a saída, eles são interdependentes, mas conectados, que visa chegar a um resultado, um objetivo contínuo entre elas. Já o método é o como eu vou realizar esse processo. Então, eu tenho a organização, o sistema e o método. Três partes. Além desses três conceitos, é importante termos em mente o conceito de processo, um conjunto de causas que provoca um ou mais efeitos. Ou seja, se existe um evento inicial, uma entrada, ele segue por ações que modificam essa natureza dessa entrada e produzem outro processo, a saída. Então, existe uma entrada, uma modificação, que é o processamento, e uma saída. Vamos passar por alguns conceitos agora aqui. Começar a resumir. Primeiro, tem um conceito de OSM, que refere-se a uma especialidade da administração, com o objetivo maior estabelecer um acordo com os propósitos da organização, uma infraestrutura compatível e, através disso, a definição planejada de processo e métodos de trabalho e eficácia gerencial. Primeiro conceito de OSM. Então, agora eu vou separar esse estudo em três partes: a organização, o sistema e o método. A organização é a ordenação, é o agrupamento de atividades e recursos, visando alcançar os objetivos e resultados estabelecidos. Então, tem primeiro ordenar e ocupar atividades e recursos. Depois, o sistema. Como é que ele vai se dar? É um sistema aberto, fechado? Quais são as partes do sistema, a entrada, o processamento e a saída? Como é que ele interage dentro da empresa e dentro do ambiente externo, para atingir um objetivo comum? E o método é um conjunto de procedimentos ordenados e lógicos para obter a melhor performance operacional. Outros conceitos de OSM. Chiavenato diz que trata-se da especialidade que trata do arranjo e definições dos detalhes que englobam os processos dentro de uma organização. Cruz diz que é o estudo das organizações executado através das análises de cada atividade individual, com o objetivo de construir um procedimento de forma a que as atividades se conectem sistematicamente.
E Rocha diz que a definição tem como pilar a definição das rotinas, métodos e procedimentos, através da junção da organização e de um planejamento, que se desenvolve através da construção da estrutura de recursos juntos às operações e a determinação de planos. Acho que o mais complexo mesmo, mais completinho, né, o conceito foi o primeiro do curso. Outros, agora nós vamos separar a OSM com agora conceitos de organização. Rocha diz que a organização trata-se de um sistema integrado, de certa forma complexo, que envolve recursos e pessoas de forma em detrimento ao servir a sociedade. Então, recursos e pessoas para servir a sociedade, através de um vínculo de responsabilidades entre eles, com o objetivo de valor expressos por parte do grupo que representa o qual, através da produção de ações desse grupo, gerar a capacidade de impactar pessoas ou grupos a ela relacionados em diferentes graus. Bem complexo a ideia dele. Esse sistema, explica Oliveira, a organização, se expressa através de conjuntos de valores que permite às organizações funcionarem através de procedimentos que podem ser definidos como qualitativos e quantitativos, através de regras estabelecidas, buscam bons resultados. Então, qualitativos e quantitativos, né? O nome de cada item e depois quantificar esses itens. Mais um conceito da ascensão. A organização são atividades de forma agrupadas, humanas, distribuem o trabalho entre seus membros e equalizam a utilização desses recursos, visando ao atendimento de uma necessidade dessa organização. Para Cury, a organização é um tipo de associação que os indivíduos se dedicam a tarefas complexas e estão entre si relacionados por um consciente e sistemático estabelecimento e concessão de objetivos mutuamente aceitos. Para ele, um agrupamento humano só é considerado organização se estiver relacionado a 4 termos: tamanho, complexidade, consciente racionalidade e presença de objetivos. Então, cada um dos autores foi dando para nós uma nova perspectiva, né, da palavra organização, tornando ela cada vez mais complexa. O que é o sistema? Um conjunto de partes, né, entrada, processamento e saída, que cada um tem a sua própria vida, são interdependentes, mas que interagem entre si, formando uma só métrica com objetivo e funções especializadas, caracterizando um sistema. Então, a entrada, processamento e saída, a interdependência entre cada parte e a interação dentro do mecanismo. Oliveira diz que sistemas são diversos, são os agentes que compõem o sistema. Diversos são os agentes que compõem o sistema, dentre eles os fatos, as pessoas, os eventos, as situações, não obviamente similares, o que gera a necessidade de busca por um ambiente que permita o equilíbrio dessas diferenças, equilíbrio entre as partes. Falando de sistema, lembramos-nos de um termo relacionado à informática, de acordo com Araújo, seria o mais correto. Araújo afirma que o sistema é uma íntima ligação com a informática. Além de ser um conjunto organizado, complexo, uma reunião ou combinação de coisas e partes que podem ser interrelacionadas e interdependentes uma da outra, existe uma forma de trabalhar que formam uma unidade, uma organização, uma empresa, visando a realização de um objetivo ou um conjunto de objetivos. Tornou, então, um conceito de sistema bem complexo. E o que é o método?
Ele é um termo de origem grega e é formado pelas palavras meta, objetivos, odos, caminho, ou seja, um caminho que leva a um objetivo. Oliveira, em 2002, diz que o método está relacionado com regras, operações e procedimentos em conjunto com a finalidade de atingir uma meta. Em seu significado mais amplo, entende-se por um conjunto de ações realizadas por uma pessoa de forma pré-determinada, direcionada em relação ao exercício de uma tarefa. Na área científica, está a relativa relevância apresentar-se maior, apesar do método estar presente em diversas formas relacionadas a atividades diferentes das diretamente humanas. Então, ele fala que na área científica, esse conceito metodológico é mais diversificado, é mais relevante, mais complexo. Mas as relações das atividades humanas também são complexas. Após a exposição dos autores acima sobre o assunto, pode-se afirmar que a organização é uma instituição com objetivos bem definidos, onde todo o trabalho é dividido da melhor forma possível. Já os sistemas são um conjunto de elementos que são complexos, organizados, que venham atingir os objetivos propostos. E o método está diretamente relacionado à definição da técnica que vai ser utilizada para produzir um produto ou um serviço. Então, igual, né? Essa organização podia ser uma empresa com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, com objetivos diferentes. Uma entidade com fins ou sem fins lucrativos, diferenciando então o seu objeto, sua eficácia. Uma não objeto, o trabalho não tem um lucro, e sim um atendimento pessoal, e o outro visa o lucro. Então, a eficácia, cada um deles vai ter uma eficácia diferente. Cruz, em 2013, na página 118, especifica os objetivos das organizações dos sistemas e métodos como identificar cada etapa que compõe a rotina que estiver sendo analisada. 2. Analisar a necessidade de cada etapa nessa rotina e a sequência dessas operações e a conveniência de alterá-la ou não. 3. Avaliar se as pessoas estejam ajustadas a essas operações que elas executam. 4. Desenvolver variantes da rotina que melhorasse o fluxo dessas informações e formulários para suportar o fluxo de informações entre os diversos passos desta rotina. Por último, implantar as melhorias desenvolvidas para a rotina. Objetivos do SM, então, é uma melhoria contínua, uma organização de processos ou reorganização de processos, aumento da produtividade e busca por um menor custo. Então, trata-se, então, de, quando eu falo de menor custo, melhoria de produtividade, eu estou falando da eficiência desse processo. Quanto custa a entrada e por quanto que ele vai ficar na saída. Ele precisa primeiro ser eficiente, e eu vou fazendo melhorias, vou reorganizando isso, para que eu alcance a eficácia, que numa empresa com fins lucrativos seria alcançar um certo objetivo de lucro. Quanto que seria esse lucro? Aqui eu tenho outros conceitos que vocês podem visualizar nesse link. Quem são os profissionais que trabalham nessa organização? Então, depois de estudar os conceitos de organização de uma empresa, será possível compreender as funções básicas que exerce um executivo, as quais são indicadas abaixo. Então nós temos três etapas: a etapa do planejamento, a etapa da direção, que é a execução do trabalho em si, e a etapa de controle. Planejamento, direção e controle.
Para um bom planejamento dos trabalhos, o executivo utiliza de métodos de planejamento, em 6 fases, escritas pelo Oliveira em 2009. Identificação, seleção e conhecimento do sistema, estudo da viabilidade de alternativas, levantamento e análise detalhada da situação da empresa, delineamento de um novo sistema, depois treinamento, teste e implementação de um novo sistema, acompanhamento, avaliação e atualização desse sistema. Dessa maneira, compreende-se que um sistema, uma organização e métodos são temas interrelacionados e de suma importância para qualquer empresa, pois sem a sincronização entre esses elementos, qualquer organização é inexistente. Algumas áreas de atuação do OSM: nos recursos humanos, nos recursos materiais, no manejo do tempo, no aproveitamento do espaço físico, na estrutura organizacional. Aqui nós vamos apresentar 3 tipos de analistas de OSM. Aquele que trabalha como analista de negócios, que trabalha no analista de processos, e o terceiro, no analista de sistemas. O profissional dos negócios preocupa-se com o que fazer. Funções dele: analisar tendências, então ele está trabalhando no futuro, né? Buscando oportunidades de novos negócios, criando produtos ou serviços novos, ou recriando produtos e serviços. Então, o foco dele está no produto que possam agregar valor para o negócio, e tornar esse produto, além de eficiente no seu processo, a eficácia, alcançar um objetivo com lucro. Então, ele pode, nas diversas oportunidades que a empresa tem, desligar produtos e serviços que são ineficientes, né? Melhorando, então, a quantidade de produtos e trabalhando com produtos que são mais eficientes para alcançar a eficácia. Quando tem muitos negócios, alguns negócios são ineficientes e comem, né, a gordura do lucro dos outros processos. Então, eu posso diminuir a quantidade de produtos e torná-lo um negócio como um todo mais eficaz. O que faz o analista de processos? Então, agora ele se preocupa como fazer. O trabalho dele é criar, implantar e melhorar o processo que suporta o negócio. Focar nas atividades que possam agregar valor ao produto. Bom, então, ele veio melhorar o processo anterior. E o analista de sistema? Agora ele se preocupa como automatizar esse processo. A responsabilidade dele é definir os sistemas de acordo com as necessidades do usuário, focar na redução das etapas desse processo, reduzir custos, melhorar a eficiência e a eficácia do sistema. O analista de sistema é um expert em informática, então ele está deixando de se formar um trabalho manual, mecânico, né, para se tornar um sistema informatizado. Ele pode ser graduado na ciência da computação, da tecnologia em processamento de dados, análise de sistemas, sistema de informações e outros. Então, toda a cadeia de valor da TI. Sua função é encontrar as soluções tecnológicas adequadas ao processo que precisa ser informatizado. Então, saindo do manual mecanizado para passar por um informatizado. Aqui estão as bibliografias. E eu preciso que vocês, então, deem uma olhadinha nos links previstos nesse capítulo e façam o quiz 1 e anotem, porque o sistema vai dar para vocês, assim que vocês terminar o quiz, são somente 3 questões, o sistema vai dando as respostas para vocês poderem organizar o seu banco de dados. Bom, eu vou passar agora, então nós vamos ter 20 capítulos, o que vai se tornar, em média, vai dar 40 questões de quiz, que nós vamos utilizar essas questões para formar um banco de dados para a prova
para substituição e para o exame se necessário. Até a próxima.